Olá, boa noite, Lara. Boa noite a todos. Tudo bem, Lara? Oi, Sandra, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar do canal Fé Pra Quê. É uma alegria, né, Sandra, a gente ter essa Nossa, muito. companhia com vocês. Isso mesmo. E a gente já tem um tanto de gente aqui, Lara. Vamos falar boa noite para esse pessoal, né? Então, a Maria da Paz, querida Maria da Paz, boa noite a todos de Juiz de Fora. Toda semana eu mando o link. Vamos ver aqui. A Leila também, daqui de Juiz de Fora. Boa noite, Leila. Lara também já falou, sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar do canal Fé para Quê? Sinésio, nosso amigo, boa noite a todos, aqui de Juiz de Fora também, boa noite, Sinésio. Euzinha, que já coloquei boa noite para todo mundo. O Jefferson, nosso amigo, boa noite a todos, estamos aqui para o Evangelho no Lar dessa noite. Rosina e eu, bem-vindos. A Cleide também, boa noite a todos, boa noite, Cleide. E também, prontíssima para o nosso Evangelho, oh, que maravilha! Estamos todos. Maria da Paz, de novo, boa noite. Ela colocou, acho que ela colocou 2 vezes. Boa noite a todos. Boa noite, Maria da Paz, querida. Anice do meu coração. Boa noite, Jesus nos abençoe sempre. Boa noite, Anice. Que bom você aqui. Lara, hoje nós vamos para o capítulo 2, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Isso Muito mesmo. bem. Muito bem. Gente, vocês imaginam o que a Lara vai fazer com a gente com esse capítulo 2? É uma bênção. Nossa, é uma delícia. E nós vamos, então, não deixar de falar com todo mundo. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu, que eu estou achando que esse pessoal aqui é todo inscrito. Mas se você está assistindo de alguma forma, se caiu aí para você, por favor, se inscreva no canal. Já atingimos os 1.000 inscritos, isso é uma bênção. Para divulgação, né, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, toda terça-feira. E também, gente, peçam, amigos, parentes, vizinhos, pede para todo mundo, porque nós precisamos de muitas e muitas inscrições, sabe? Isso é muito importante, tá bom? E a aguinha do nosso lado aí, né, para que seja frutificada no momento oportuno, né? E então vamos lá fechar os nossos olhos. Eu vou convidar sempre para fechar os nossos olhos, para que nós possamos nos desligar da matéria. Senhor Jesus, aqui estamos nós, mais uma vez, unidos em seu nome, em vibrações e pensamentos, para mais uma oportunidade de aprendizado do seu Evangelho, com a finalidade de evolução constante e infinita, assim como também com o objetivo de receber as suas bênçãos, Jesus, nessa noite. Abençoa todos nós, assim como a todos que vierem a assistir este Evangelho em outro momento. Abençoa as nossas famílias, os nossos lares, os nossos amigos, todos aqueles que trazemos na nossa tela mental e no nosso coração. Precisamos muito da sua bênção, cada vez mais, nesse momento tão tumultuado da nossa terra. Que assim seja, graças a Deus. Lara querida, capítulo 2, item 4. Vamos lá, né, gente? Este item é maravilhoso, a realeza de Jesus, não é? E é realmente, né? Porque, vejam, por mais que aquelas pessoas que ali estavam, né, perseguindo Cristo, zombassem, né? Falando, tu não és rei, né? Mas Jesus é rei, né? Até materialmente falando, a ascendência dele é de Davi, que era rei, não é? Então, vamos lá o que Kardec nos diz. O reino de Jesus não é deste mundo, e isto todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Isso aqui Kardec fala é muito importante, né? Poder temporal é esse que a gente exerce aqui na matéria, né? Que passa, que é transitório. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio,
se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Não é assim que a gente fala, nossa, ele é o rei disso, né? Ele é o rei daquilo. Pois é disso que Kardec está falando, daquela preponderância que a criatura tem em certo aspecto, né? E Jesus, gente, tem uma ascendência moral, ele é um espírito crístico, um espírito puro, né? Ele é que aglutinou a matéria, né, o fluido cósmico disperso para formar o nosso planeta, né? Pelo exercício da sua vontade. Vejam, Jesus já era um espírito crístico há mais de 4 bilhões de anos. Não são 4 mil anos, nem 4 milhões, são 4 bilhões de anos. 4 bilhões e 600 milhões de anos tem a Terra. Ele já era um espírito crístico. Vejam, se isso não é ser rei diante da nossa humanidade, né, Sandra? Não sei o que é. Mas Kardec continua. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? É o mérito da pessoa. Não é porque alguém foi lá e deu o poder para o outro. Não, é o mérito. Ela é imperecível enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. Né? Aqui Kardec está falando do seguinte: essa realeza que as criaturas têm pelo seu próprio mérito, a posteridade reconhece o mérito daquela pessoa. Quantos personagens históricos aí não são amaldiçoados? Porque promoveram guerras sanguinolentas, porque promoveram barbáries, porque promoveram tirania, não é? A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então a gente vê a ascendência moral do Cristo. Gente, vocês imaginam o magnetismo de Jesus? O que não era aquilo? Pela própria ascendência moral que ele tinha. Um olhar do Cristo constrangia a pessoa. Paulo de Tarso dizia: o amor do Cristo nos constrange. Por quê? Porque é a manifestação perfeita do amor de Deus por nós. Né? O Cristo é a encarnação do amor de Deus por nós neste planeta. Então vocês vejam, nos constrange porque, diante da nossa imperfeição, aquele espírito crístico perfeito nos constrange a querermos ser sempre melhores. Não melhores que ele, melhores que nós mesmos, dia após dia. E ainda assim, eu volto a dizer, ainda assim, mesmo se a gente não considerasse nada disso, Jesus tem uma genealogia a partir de Davi, que era rei, não é? Então, a realeza do Cristo é em todos os sentidos. É no sentido moral, é no sentido espiritual, não é? É no sentido emocional, de todos os jeitos. Ele é um espírito puro, o espírito mais evoluído a pisar o chão desse planeta, não é? Então ele realmente é rei, mas não o rei que a gente encontra aqui no plano material, né? Ele é o governador espiritual do nosso orbe. É ele que define o destino, o guiar deste planeta, deste orbe. Está tudo nas mãos dele. Você acha que as mazelas que a gente apronta por aí que ele não sabe?
que ele não está de olho, está tudo do jeito que deveria ser. Porque Jesus tem o comando perfeito deste planeta. Né, Sandra? É verdade, Clara, exatamente isso. Toda vez que fala nisso, eu fico imaginando e entendendo muito porque que Saulo caiu simplesmente quando olhou para Jesus. Simplesmente isso. Ainda era Saulo, não era Paulo, né? Saulo caiu, né? Isso, eu fico imaginando por aí, e olha que eu estou falando de Saulo, não estou falando da Sandra, você imagina se é uma Sandra. É uma coisa que toca o meu coração profundamente isso, sabe? E ainda tem quem duvide, quem questione, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, eu sabia que esse maravilhoso, esse pedacinho seu aí, viu? Lindo, nada, muito lindo. Isso é motivo para a gente... Por isso que eu gosto de falar, gente, assistam mais de uma vez. Não assistam só uma vez, não. Aproveita, não perde tempo. Aquele dia que você não tem nada para fazer, fala, opa, vou voltar lá. Eu assisto só, assim, aí eu só passo esse pedacinho da Lara, entendeu? Eu vou... Não, Lara, porque é tão importante o evangelho, você fala de uma forma... Tem que assistir tudo, gente, né? Porque a divulgação que a Sandra faz é muito bacana, né? A reflexão que traz, a oração... Mas o evangelho é aquela história, eu sou Maria Evangelho, desde que eu nasci, né? Eu já nasci amando o evangelho, eu sou Maria Evangelho. Então, eu fico assistindo esse pedacinho do evangelho, é lindo, mas assistam tudo, sim, gente, é verdade. Eu sou muito apaixonada pelo evangelho, sou muito suspeita por falar. Meus queridos, vamos agora para a segunda parte, que é aquela parte que nós vamos fazer, aquela prece que todo mundo que comenta comigo diz a mesma coisa. Que delícia que é eu me sentir dentro do Evangelho na terça-feira. É isso. Com toda a humildade do mundo, a gente traz essa prece. E hoje eu trouxe uma prece do Emmanuel, para ler rapidamente antes, que chama Agradecemos. E eu vou convidar mais uma vez a vocês que relaxem o corpo, que possam, se quiserem, permanecer com os olhos fechados para absorver melhor. E ele diz o seguinte: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz, de que nos enriqueces a existência, ser bendito, Senhor. Ao mesmo tempo, te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Pai, não nos cansamos de agradecer por tudo que tem nos acontecido. Por maior que sejam os desafios e as provações, maior ainda a nossa certeza diária e cada vez mais de que existe um Deus que nos ama, não nos desampara, e que faz que as nossas lutas estejam perto do fim. Especialmente hoje, nós agradecemos, aproveitando a oportunidade
estarmos aqui unidos. Agradecemos e reconhecemos a importância e o sentido de tudo que acontece em nossas vidas. Pedimos que cuide de nós, nos abençoe e que os anjos dos céus sejam nosso escudo, condução. Ampara-nos, Senhor, nos nossos momentos de idade, de doença, de tristeza, de perda de entes queridos, enfim, nos momentos de nossas provações. Que todos que estão presentes aqui neste Evangelho, assim como os que trazemos na nossa tela mental, nos nossos corações, possam receber as bênçãos necessárias para o revazamento físico e espiritual. Que essas águas que estão ao nosso lado possam receber os fluidos necessários para nos servirem de remédio para o corpo e para o espírito. E vamos pedir, como sempre, e para todo sempre, de modo muito especial, para os nossos irmãos que se encontram em hospitais, em leitos de dor, para os desencarnados, para os que estão em asilos de toda espécie, recebendo proteção, amparo e segurança. Que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, possa ampará-los com o seu amor. Enfim, Senhor, Pai misericordioso e bom, gratidão por termos escolhido estar aqui, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Este é um sinal da nossa vontade de melhorar e evoluir sempre. Gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos meus, a nossa água está frutificada, com certeza. Estamos todos amparados pela misericórdia do Pai, abençoados. E agora a Lara vai fazer a nossa prece final, né, Lara? Eu trouxe uma prece de Emmanuel, que está no livro O Irmão, Psicografia do nosso querido Chico Xavier, cujo título é Agradecemos, Senhor. E Emmanuel vai nos dizer assim: Senhor, ensina-nos a gratidão pelos bens que recebemos constantemente de tua infinita bondade, sem desconsiderar os supostos males com que a tua justiça misericordiosa nos amplia o patrimônio de bens. Agradecemos a presença dos amigos que nos acrescentam os recursos capazes de nos garantirem o reconforto próprio, e agradecemos também o concurso dos irmãos que nos ofertam ensejo de despendê-los, tanto quanto possível, pelos canais do trabalho ou ante a luz da beneficência. Os que nos amparam a vida e aqueles outros que nos rogam apoio, exercitando-nos na assistência com que fomos chamados a aprender o amor a que nos destinamos. Os benfeitores que nos administram aulas de educação e os que se nos fazem examinadores do grau de paciência ou de tolerância em que estagiamos presentemente. A bênção dos amigos que nos consolam e a escora dos adversários cujo policiamento nos disciplina. Os companheiros que nos incentivam a caminhar para a frente e os outros que nos socorrem através da crítica construtiva. Agradecemos, Senhor, a luz e a sombra, quando a sombra nos auxilia a buscar mais luz, a harmonia que nos pacifica as estradas do dia a dia e a tormenta de incompreensão, quando a incompreensão nos fortalece para descobrir a concórdia em que se reúnam os esforços de todos para a felicidade comum. Diante da luta, induze-nos a entender que somente na luta encontramos os ingredientes precisos para a vitória em nós mesmos e perante o fracasso, qualquer que seja, faze-nos reconhecer que somente aprendendo e reaprendendo é que conseguiremos fixar a lição. Senhor, não nos deixes entregues ao suposto bem que se transforma em mal, e não nos permitas menosprezar o suposto mal que nos conduz ao bem.
E sejam quais forem as provas a que sejamos chamados, auxilia-nos a saber, mas a saber com certeza indestrutível, que o teu amor reina sobre nós e que acima de todas as tribulações e dificuldades, obstáculos e lágrimas, estamos todos reunidos em teu coração e incessantemente sustentados por teus braços eternos. Assim seja. Que assim seja, que coisa linda, meu Deus. Olha a coincidência, Lara. Os dois chamam agradecer e os dois de Emanuel, eu e você. E a gente não combinou, viu, gente? Olha, eu falo que essa espiritualidade atua de uma forma, nas pequenas, grandes coisas, que a gente simplesmente está vendo o que eu falo. A gente é um instrumento, né? Por isso que a gente, nossa, a gente tem que curtir muito. Compartilhe. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos. Às vezes a gente sempre tem uma pessoa que a gente sabe que está doente, que está precisando de uma prece. Compartilha. Isso vai fazer tão bem para essa pessoa, né? Aliás, vai fazer bem para todo mundo. Com saúde ou na doença, vai fazer bem, né? Lara, querida, mais uma terça-feira cumprida, graças a Deus. Tivemos a honra de participar desse evangelho, né, Lara? É verdade. Isso é muito importante para nós, eu tenho certeza. E quanto a vocês, queridos meus, muito obrigada pela companhia, que possamos estar na próxima terça-feira unidos e que até a terça-feira que vem tenhamos a saúde e a paz e a bênção de Jesus nas nossas vidas. Uma boa noite para todos, fiquem com Deus. Lara, boa noite, fiquem com Deus também. Boa noite, Sandra. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. E até a próxima terça, pessoal. Tchau. Tchau, Sandra. Tchau, Lara. Tchau, tchau, gente.